Vai. Então, bora, tá? Bom, então vamos começar. Primeiro, para a gente entender, o... tem um burburinho aí nos últimos dias sobre a PL 1004, se eu não me engano, fala sobre uma emenda ao artigo 128, não, 124, se eu não me engano. Eu vou dividir a minha tela com vocês. Não, peraí. E foi um auê, né? Por quê? Porque já existe um na nossa lei já é crime, tá? Contemplado como crime o aborto. Porém, o aborto ele tem algumas excludentes de ilicitude, tá? Certo, aqui dá certo também. Então, de acordo com o nosso Código Penal vigente, hoje, no seu artigo 124, diz o quê? Provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lhe o provoque. Aí tem pena ou detenção de 3 anos. Aborto provocado por terceiro. Tem a segunda parte da pena para o médico, né? Para quem, o médico, ou sei lá, qualquer outra pessoa que provoca o aborto, não está lá a pena. Bom, o aborto está lá, tipificado como um crime, tá? Só que no artigo 128, nós temos uma excludente de ilicitude. Isso quer dizer que ele deixa de ser crime? Não, ele é uma excludente de ilicitude. O crime ainda existe, só tem essa excludente. Então, não se pune aborto praticado por médico. Aborto necessário. Inciso 1. Se não há outro meio de salvar a vida da gestante, então aí você vai analisar, o médico vai analisar naquele momento qual é o motivo pela qual a gestante está correndo risco de vida. Entre escolher a vida do feto e a da gestante, o médico vai escolher a vida da gestante. Por motivos óbvios, né? Uma mãe pode ter um segundo filho, um filho não pode ter uma segunda mãe, né? Abortos no caso de gravidez resultante de estupro, e aqui a legislação atual não diz em quanto tempo, quantas semanas esse aborto pode acontecer. Inciso 2, se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou quando incapaz de seu representante legal. Então, é a gestante que vai decidir, né, quando esse aborto ele é resultante de estupro, e se ela for incapaz, quem decide é o representante legal, no caso, os pais, as pessoas que cuidam dessa menor, tá bom? E aí nós vamos para a lei sistêmica, porque dentro da... Não, desculpa, nós vamos para o texto da emenda. O que essa emenda diz? Todo mundo já está sabendo aí, né? A partir de 22 semanas, ela é equiparado ao crime de homicídio, que o crime de homicídio, a pena é muito maior do que essa, e tem o parágrafo 2º dessa emenda, que diz que o juiz ele pode mitigar a pena conforme exigirem as circunstâncias individuais de cada caso, ou poderá até mesmo deixar de ser aplicada essa pena, que é equiparada à do homicídio, se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária, tá? Então, aí, nesse parágrafo 2º aqui, o juiz é que vai decidir o que vai ser feito com essa menina, com essa mulher, com essa mulher que está com essa gestação, entendeu? Com esse caso aí. Então, o juiz ele pode tanto deixar de aplicar a pena ou ele vai analisar caso a caso. E, é claro, cada uma vai ficar na mão daquilo que o juiz quiser decidir, ou que ele ache justo, ou que ele ache necessário. É claro que tem um monte de coisas aqui que eu não consegui entender o que o legislador ele quis com isso, mas provavelmente ele teve um objetivo
eu acho que ele não conseguiu atingir o objetivo dele, né? Ele não conseguiu ser tão claro. Então, qual é a nossa questão aqui? O aborto, ele fere diretamente a lei sistêmica de pertencimento. E o que a lei sistêmica de pertencimento nos diz? Diz que todos os entes familiares pertencem ao sistema, tá? E aí, quando nós falamos, por que nós falamos sistema familiar? Porque o sistema familiar é o menor sistema que um indivíduo experimenta, é o primeiro sistema que nós experimentamos, é o sistema familiar. Conforme a gente vai crescendo, vai ter o sistema da escola, vai ter o sistema da igreja, vai ter o sistema da cidade, do estado, do país, da empresa que você trabalha. Então, todo ambiente, o seu hall de amigos constitui um sistema. E quando nós vamos aplicar as 3 regras sistêmicas, a primeira diz que é a regra de pertencimento, que todos os entes pertencem. No caso da família, todos os entes consanguíneos pertencem a este sistema. E qual é a segunda parte dessa lei sistêmica? As pessoas que alteram o destino da família de forma substancial, não circunstancial, substancial. Então, quem é que entra nessa segunda parte da regra sistêmica? Justamente as pessoas abortadas, as crianças abortadas, seja por aborto natural, seja por aborto provocado, um abusador, alguém que assassinou algum parente seu, um sócio, um primeiro namorado, a primeira experiência, o cara ou a mulher, a moça da primeira experiência sexual. Então, essas pessoas, uma babá que cuidou de uma criança, até essa criança chegar na faculdade, até virar adulto. Essa babá, ela substituiu a mãe de alguma forma e ela acabou pertencendo ao sistema familiar desse indivíduo. Então, a partir do momento que todos esses entes pertencem a esse sistema, toda exclusão vai requerer uma compensação, tá? E a compensação, ela nunca é legal. Quando a gente pensa em aborto, em qualquer circunstância, aqui no caso, um aborto provocado, seja ele, né, oriundo de estupro ou de qualquer outro problema que essa mulher possa enfrentar, sei lá, ela não quer o bebê, ela não se sente preparada, o pai da criança pede para que ela faça isso, esse ato do aborto, independente se ela é dona do corpo dela ou não, independente se ela acha que esse serzinho que está lá dentro tem seus direitos ou não, a partir do momento que o aborto é realizado, nós temos uma exclusão nesse sistema. E esse sistema, ele vai buscar uma compensação. E as consequências e as compensações desse ato, desse aborto, ele pode ser tanto individual quanto coletivo. Os individuais, lógico, vai atingir quem? O pai e a mãe desse bebezinho abortado, dessa criança abortada. E as coletivas, ela vai atingir a sociedade num geral. Por quê? Porque as consequências desse aborto dentro do sistema familiar vai causar problemas para esta família e essa família vai acabar, esses problemas vão reverberar na sociedade onde essa família está inserida. Então, é na escola, é na cidade, é no rol familiar mesmo, tá? Porque quando nós falamos de sistemas familiares, nós temos dentro da nossa família, talvez você esteja pensando, quem é a família? A família é o pai, a mãe e o filho. Isso é conceito de família sistêmico. Só que aí nós temos uma família de origem, que é o nosso pai, a nossa mãe, os nossos irmãos, e nós temos uma família que é o sistema familiar dos nossos antepassados, que são os nossos avós, os nossos tios, os nossos primos. Temos a família atual, que é eu, no caso eu, Violeta, eu, meu marido e meus filhos. Então, na sistêmica, são vários sisteminhas interligados, tá? Então, conforme a consequência desse aborto, ela atinge o meu núcleo familiar, automaticamente as consequências do meu núcleo vão reverberar em quem está em volta, nos parentes,
na escola que os meus filhos que vingarem vierem estudar, e assim sucessivamente, tá bom? Então, quando a gente fala de consequências individuais, eu posso exemplificar para vocês algumas situações, tá bom? Vocês estão vendo, toda exclusão vai requerer, vai gerar uma compensação. Essa compensação nunca é legal. Então, que tipo de compensação que pode acontecer? Esse aborto causado tanto de forma espontânea quanto de forma provocada, né? Ele vai perpetuar nas gerações futuras. Ele sempre vai buscar um ponto de perpetuação nas gerações futuras. E aí a gente começa a se perguntar, né? Eu levo vocês convido vocês a fazer essa pergunta: por quais circunstâncias, como nós estamos falando de aborto resultante de um estupro ou aborto provocado, e aí quais são as circunstâncias que levaria uma mulher a decidir fazer esse aborto, né? Seria problemas graves no feto, o próprio estupro, um risco de vida. Essa mãe, às vezes, ela tem um ódio profundo, porque hoje mesmo eu estava escutando uma história de uma mulher, que inclusive o nome dela virou nome de lei, Severina alguma coisa, que ela teve 12 filhos com o próprio pai, né? Porque o pai abusava dela e, enfim, imagina o tanto de revolta que, de repente, pode existir dentro dessa mulher e é absolutamente legítimo. Depressão, né? Às vezes a mulher está ali, às vezes a gente não sabe o que se passa dentro da cabeça da mulher, tem uma mudança hormonal gigantesca e às vezes as circunstâncias em volta dela, a própria saúde mental, de repente essa mulher ela não está bem, ou ela tem algum problema já congênito de saúde mental, e, enfim, N fatores pode levar essa mulher a praticar esse aborto, né? E aí a gente tem que, em primeiro lugar, se perguntar o porquê que ela teria feito isso. E esses abortos, eles vão acabar se perpetuando nas gerações futuras, de alguma forma. Próximo. A internet está lentinha hoje, hein? Outra consequência de um aborto provocado, dificuldade para gerar e ter filhos. Isso pode acontecer tanto com ela própria. Então, vamos imaginar. A menina, ela tinha lá os seus 14, 15 anos, 16, 17, estava ali na adolescência. Isso, todo mundo já escutou algum caso parecido. E aí ela, né, acaba ficando grávida, a família do namorado, do menino, que seria o pai do filho, chega e fala, ó, vamos tirar esse filho? E ela, por conta da imaturidade, do apavoro, da inexperiência, né, das consequências que ela acha que vai enfrentar, o que ela faz? Ela topa. Só que aí a vida passa, aquele relacionamento não dá certo, ela cresce, fica adulta e entra em vários relacionamentos, até que chega um dia que ela decide que ela vai casar. Beleza, fiz uma família, agora eu quero filhos. Me casei, estou num relacionamento estável, eu quero filhos. E aí essa mulher não consegue engravidar, tá? Então, ou ela não consegue gerar esses filhos, ou então ela até é engravida, mas essa gestação nunca chega ao fim. E aí ela entra naquela paranoia, entra naquela problemática, e faz tratamento, e toma hormônio, faz fertilização in vitro. Violeta, você está dizendo que toda vez que isso acontece é porque a mulher praticou aborto? Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que um aborto provocado, ele tem o poder de gerar esse tipo de problema, tanto na vida dessa própria pessoa que fez o aborto dessa mulher, quanto nas gerações futuras. Porque às vezes tem mulher que ela faz um aborto na adolescência, até por inocência ou por inexperiência, o segundo filho vinga e o marido ou o homem que está com ela resolve, não, nós vamos ter esse filho, só que aí a filha desta mulher, o que acontece? Ela tem esses problemas para engravidar, ela tem problema para segurar o bebê. Por quê? Porque houve uma exclusão lá atrás, na história dessa mulher. Muitas vezes, qual que é o grande problema? Essa mulher, que às vezes ela provocou esse aborto, ela não conta essa história para ninguém, porque ela tem medo, porque ela tem vergonha, porque ela sente muita culpa. Qual que é o maior problema disso? Quanto mais ela esconde, quanto mais ela guarda, menor é a informação que a filha tem a respeito dessa história,
menores são as chances de haver uma compensação, ou de haver uma compensação, não, desse problema todo ser arrumado, ser consertado, tá? Como que faz isso? Vamos fazer isso em processos terapêuticos, né? Ali de inclusão, reinclusão desta criança. Um outro problema que pode acontecer, agora nós vamos falar de, só vou abrir um parêntese aqui, né? Porque o tema aqui é aborto provocado. Mas em casos de aborto espontâneo, às vezes a mulher até fala, olha, eu perdi 2, 3 gestações antes do meu filho ou da minha filha nascer. E ela fala assim, então quantos filhos você tem? A mãe fala, 1. Não, ela não tem um filho. Se ela teve 3 abortos espontâneos antes desse filho vingar, então ela tem 4 filhos. Isso é um movimento de inclusão dessas crianças que foram perdidas antes. Então, quando essas crianças elas são excluídas até de uma forma ingênua da mãe, essa criança que vingou tem grandes chances de requerer uma compensação. E as compensações são diversas, tá? E nós vamos ver isso daí. Então, esse é um dos casos. Dificuldade para gerar filhos e para engravidar, tanto da pessoa que fez o aborto provocado, quanto das próximas gerações, tá? Agora, aqui, ó, que eu estava falando, identificação do filho que vingou. Como que funciona essa história de identificação? Geralmente a mãe, como ela tem muita culpa, ou ela tem vergonha, né? Geralmente é assim, né? Ela esconde esse fato. E esse filho que nasceu e que vingou, ele é como se ele tentasse buscar esse irmão perdido dentro dele. É um vazio que existe dentro desse indivíduo que ele não sabe por que existe. E essas pessoas, né, que são os filhos que vingaram, ou o filho que vingou, ele pode desenvolver, ele tem mais probabilidade de desenvolver vícios, depressão, ideação suicida, esse sentimento de eterno vazio ou incompletude, tá? E dificuldades em prosperar, porque nós vamos ver mais para frente que um dos efeitos de um aborto provocado é que ele pode também se apresentar em outras áreas da vida. E por que eu falo em prosperidade? Não é incomum encontrarmos pessoas que elas têm muita facilidade para perder dinheiro, para perder negócios, para falir empresas, ou projetos que a pessoa tem toda uma preparação em volta desse projeto, e esse projeto ele dá 2, 3 passos e cai. Então, são pessoas que têm sempre muito boa vontade para iniciar coisas, iniciar negócios, iniciar estudos, e isso nunca chega ao fim. Esses sonhos sempre são abortados. Quando você vai investigar, sempre, não é sempre que isso acontece, mas às vezes tem pessoas que é muito recorrente. Inclusive, hoje eu fiz um post nos meus stories e eu escrevi a seguinte frase lá: toda repetição e toda desproporcionalidade traz algo para ser resolvido. Ou seja, quando você vê uma pessoa, talvez essa pessoa seja você, que tem muitos, repete demais, perda de dinheiro, negócios falidos, ou sonhos abortados sempre. Então, aquela pessoa que ia comprar um carro, eu não tenho dinheiro, então eu vou fazer um financiamento. Entrou no financiamento, deu a papelada, parece que deu tudo certo. No último instante, tem um documento que invalida o financiamento não sai. É aquela pessoa que ela planeja uma viagem e vai fazer um cruzeiro, paga o ano inteiro aquele cruzeiro, na hora de embarcar, ela tem algum BO no passaporte, no visto, vai sabendo que ela não pode embarcar. Então, quando você começa a ver essa repetição de abortos, projetos abortados na vida, é hora da gente fazer uma investigação. Então, você vai conversar com sua mãe, você vai conversar com a sua avó, você vai conversar com alguém. Escuta, houve algum caso né, desse tipo na família? Houve. Eu conheci uma vez um sujeito, um rapazinho, que ele já era adolescente, tinha uma irmã, e a mãe inventou que queria ter um filho quando eles já eram mais de 15 anos de idade. E esse irmão mais novo, né, que a irmã tinha 2 anos a mais do que ele,
E esse irmão mais novo, ele torcia para a mãe realmente ficar grávida. E ele falava com a boca cheia, não, mãe, vamos ter um filho. E ele falava para a irmã, vamos ter um irmãozinho. A irmã falava, mas como? Que irmão? Onde já se viu? A gente já está quase entrando na vida adulta. Ter irmão bebê e a gente vai ter que arcar com as consequências ainda de cuidar dessa criança. E depois, conversando com a mãe desses dois, eu vim a descobrir que a mãe teve, sim, um aborto depois desse irmão mais novo. Então, era como se ele estivesse buscando essa compensação desse irmão. Então, para a mãe sempre dizia, eu tenho 2 filhos, quando, na verdade, ela teve 3, né? Então, qual é a consequência coletiva que isso pode acontecer? Violência, ódio, doenças, famílias disfuncionais. Essas famílias disfuncionais, nós vamos falar bastante dela no final da aula, tá? As famílias disfuncionais, pobreza, nossa, pobreza com S, é uma pobreza especial. E morte, por quê? Porque às vezes o filho que vinga, ele tem ideações suicidas. E por que essas consequências coletivas acontecem, né? Então, imagina, esse irmão que vingou, isso também a gente vê bastante, escuta casos. Eu, particularmente, eu não me lembro de ter pego nenhum caso grave envolvendo aborto, mas às vezes tem filhos, o filho que vinga, ele fica com esse sentimento de vazio, de incompletude tão grande nele, que ele não sabe como ele acaba com aquilo. E ele acaba virando um filho mais agressivo, vamos dizer assim. E é aquele filho que ele vai caçar encrenca, ele vai causar problema, porque algumas vezes é como se ele quisesse buscar a morte para se encontrar com o irmão, ou ele quisesse vingar a morte do irmão. Então, às vezes, vai analisando aí, se não é o seu caso, ou se você não conhece alguém em volta de você que tem acessos de violência sem nenhum motivo aparente, tá? Quando a gente vai fazer a investigação, de novo, vou ressaltar, é sempre assim que acontece? Não. Nós estamos falando das possibilidades de consequências que um aborto provocado pode trazer para um indivíduo e para a sociedade. Sociedades que são muito odiosas, ou seja, beligerantes, são sociedades que têm uma tolerância maior ao aborto, tá? Por quê? Por toda essa dinâmica que eu estou explicando para vocês. Doenças. Por que doenças? Porque aí todo tipo de doença nos aparelhos reprodutores é um tipo de compensação de abortos provocados. Pobreza, porque eu estava falando lá que ele vai recair, às vezes, em outra área da vida. Então, às vezes, tem pessoas que vai abortando vários sonhos e aí chega um momento que ela desiste. Ela fala, quer saber de uma coisa? Eu não vou evoluir, eu não vou crescer, eu não vou prosperar, e a pessoa simplesmente desiste. E morte no caso de ideação suicida. É como se esse irmão que vingou, ele ficasse tão identificado ao irmão que foi perdido, né? Foi abortado, que ele quisesse reencontrar com esse irmão. Beleza? Como solucionar isso, então? Conhecimento, obediência a quê? As regras sistêmicas, que são 3: pertencimento, hierarquia e equilíbrio, tá? Então, na regra de pertencimento, diz que todos pertencem ao sistema e as pessoas, tanto os entes familiares quanto as pessoas que alteram o destino da família de forma substancial. O princípio da hierarquia diz que o ente mais velho, ele é mais forte e mais importante do que os entes mais novos. Porém, os entes mais novos têm prioridade. O ensino, por que ensino? Eu sou terapeuta e eu acredito piamente que uma terapia de resultado, de bom resultado, ela sempre será baseada no ensino. Então, não é esse negócio de você vir para mim e trazer eu briguei com meu marido, vamos falar sobre isso na terapia. Não, comigo não funciona assim, tá? Eu briguei com meu namorado, meus negócios não estão indo bem, eu estou sentindo que eu estou mal, eu vou para terapia, vou levar esse problema para a terapeuta para a gente pensar sobre isso junto. Tem problema com meu pai, vamos pensar sobre isso na terapia? Não, não é assim que funciona.
eu acredito piamente que o ensino de todas essas regras, o ensino sobre ferramentas de autoconhecimento, ferramentas de evolução, de alavancagem de resultados, são necessárias. Por quê? Eu não vou viver para sempre. E não faz sentido nenhum você vir para terapia e ficar de eterno comigo. Você está gastando o meu tempo e o seu dinheiro, sendo que eu poderia estar ajudando outras pessoas diferentes. O objetivo é que você aprenda a ler esse mapa, você aprenda a dinâmica da vida, porque a vida é como engrenagens. E quando você aprende como que essas engrenagens funcionam, você não precisa de mim. Não precisa nunca mais? Pode ser que terminou o processo terapêutico. Dali alguns meses, beleza, tem um negócio que eu estou travada que eu não estou conseguindo. Beleza, a gente vem para um encontro de ajuste, tá? É assim que funciona, pelo menos comigo, é assim que funciona, tá? Então, imagina você entender o porquê que o aborto não deve ser praticado. E aí eu pergunto para vocês, né? No caso, existe uma agenda, inclusive eu até estava assistindo um vídeo sobre isso, o cara explicando que o Brasil faz parte de um acordo onde alguns países que fazem parte desse acordo, eles têm um objetivo de constitucionalizar. O que é constitucionalizar? Tornar o aborto um direito constitucional da mulher, tá? Para que não precise haver essa criminalização, excludente de licitude, toda essa peripécia jurídica para que uma mulher possa fazer um aborto, beleza? Então, existe já esse esforço de vários países, através de tratados, para que o mundo todo abrace esse direito da mulher. Só que, o que a gente vê? A gente vê que, se essas leis forem aprovadas, quem é que vai pagar o pato? No fundo e no fim de tudo, todo mundo vai pagar o pato, porque nós estamos vendo aqui sistemicamente as consequências que isso pode acarretar na sociedade, entenderam? Então, a partir de agora, como essa aula aqui está sendo gravada para os meus alunos do meu treinamento, o que eu posso falar aqui com vocês, o que eu devo falar com vocês é isso aqui do Instagram. E agora eu desligo o Instagram e eu continuo no Zoom. Então, se você ainda estiver por aí, entra lá no Zoom para você assistir a segunda parte da aula, tá bom? Então, pessoal do Instagram, beijo. Espero vocês em algum momento. Espero vocês no meu direct para tirar dúvidas, para fazer perguntas. Se vocês quiserem conhecer todos os meus treinamentos que eu tenho para adolescentes, mulheres e pastores, líderes eclesiásticos, no link da bio você pode encontrar todos os meus serviços, todos, estão tudo lá, uma lista, tá? Beijo para vocês e eu vou continuar com os meus alunos aqui no Zoom, ok?